Atos capítulo 6, do versículo de 1 a 15, diz a palavra de Deus: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados os libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: Temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E sublevaram o povo, os anciões, os escribas, e, investindo-o, arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Amém. Glória a Deus, né? Eu não sei como é que é um rosto de anjo, mas eu imagino que deve ser muito bonito. Algo assim, né, que chama a atenção, né? E a gente vê aqui a eleição, né? A primeira eleição dos diáconos, né? No capítulo 6 de Atos. É interessante que aconteceu por causa de um problema que existia aqui na igreja de Atos. A igreja de Atos, como toda igreja, tem problema também, né? E aí eles vão resolver o problema. Estava faltando ali a distribuição para as viúvas dos helenitas, né? Na distribuição diária e os apóstolos então chama a comunidade dos discípulos. Eu quero destacar essa questão: comunidade dos discípulos, né? Discípulos de Jesus. É assim que somos chamados, igreja do Senhor, discípulos de Cristo, né? Isso nos faz lembrar aquilo que Jesus falou, e de fazer discípulos de todas as nações, né? Discípulos que fazem discípulos de Cristo. E aí, para resolver o problema, os apóstolos, olha, elejam 7 homens, e olha qual era a qualificação, qual deveria ser as qualificações dos diáconos: homens cheios de fé e do Espírito Santo, cheios de sabedoria e do Espírito Santo. Essa deveria ser a classificação desses homens, né? Cheios de fé, cheios de sabedoria e do Espírito Santo. E aí eles dizem: quanto a nós, né, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, né? Eles falam: não é certo a gente deixar a palavra para servir às mesas, né? A obra social é importante,
mas a gente não pode deixar esse trabalho que já estavam fazendo, né, da proclamação da palavra de Deus. Nós vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra, mas tem homens que podem fazer esse trabalho de acudir às mesas. E aí desses 7 tem aqui Estevão, né? Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e é interessante que crescia também a palavra de Deus e multiplicava-se o número dos discípulos, né? E nessa Estevão aqui foi aquele que de fato usado por Deus para enfrentar aí o sinédrio, né? Que além do seu trabalho de diácono era também um pregador da palavra, e Deus o usou poderosamente, né? Oremos para que Deus nos dê assim diáconos e também presbíteros e pastores cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, né? Em nome de Jesus. E que à medida que vai surgindo os problemas pelo crescimento, né, que os nossos problemas sejam por causa do crescimento, né, numérico da igreja, no bom sentido de, como a gente tem orado aqui, pedido a Deus que dá crescimento numérico e espiritual, numérico e santidade, né, que nós precisamos desses problemas, né. Que bom que os nossos problemas sejam por causa do crescimento, né, e não por causa da estagnação. Oremos ao Senhor. Deus, nós queremos também ser discipuladores, né? Discípulos que fazem discípulos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, né? E que os pregadores se consagrem à oração e ao ministério da palavra. Amém? Oremos então, vamos fazer nosso pedido de oração.